Epístola de Paulo aos Romanos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos concedes de estar na Tua casa nessa manhã. Temos a Tua palavra diante de nós, que a Tua palavra, Senhor, venha nos transformar, venha nos livrar do pecado, nos guiar na vida eterna, desenvolver em nós a fé que necessitamos. Em nome de Jesus, amém. Esse versículo foi o mesmo que José pregou aqui, acho que sábado atrasado. E quando o José estava lendo, eu senti a atenção voltada para ele por algumas coisas aqui muito profundas que eles transmitem, né? Ele diz assim: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Algumas palavras são realçadas nesse texto. Ao ver, ele é um verso que ele é bastante forte. Assim. Esse verso é bem parecido com aquele verso: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Bem parecido, porque ele tem umas expressões assim fortes. A primeira palavra que me chama a atenção aqui nesse verso é a palavra Evangelho. E outra palavra que aparece aqui é a palavra poder de Deus. Outra palavra que me chama a atenção aqui é a palavra aquele que crê. Aí a quarta palavra que me chama a atenção aqui é a palavra justiça de Deus. E a última palavra aqui que aparece, que me chama a atenção, é a palavra fé. Essas são as palavras-chave de toda a Bíblia, né? O Evangelho, o poder de Deus, crer, a justiça de Deus e a fé. A palavra Evangelho, ela foi uma palavra que foi aportuguesada ou transliterada, né? É uma palavra que não é do idioma português, ela é uma palavra grega. Assim como a palavra Cristo. A palavra Cristo não é uma palavra em português, né? Ela é uma palavra grega. A palavra Messias não é uma palavra do português, é uma palavra hebraica. Então a palavra Messias, a palavra Cristo é a mesma palavra, só que Messias é em hebraico, Cristo é em grego. E se fosse traduzida para o português, a palavra seria ungido. Então, quando as pessoas chamavam de Jesus Cristo, ou Jesus o Messias, na verdade, no português seria Jesus o ungido. E a mesma coisa é a palavra Evangelho. Hoje em dia a gente diz assim: vamos pregar o Evangelho, mas a palavra Evangelho não existe na língua portuguesa, ela é uma palavra grega. Se fosse para traduzir para o português, Evangelho seria o quê? Boas novas, boa notícia. Então, esse versículo ele quer dizer o seguinte: eu não me envergonho da boa notícia. Entendeu? Que boa notícia é essa? Que o poder de Deus salva quem? O poder de Deus salva quem? Todo aquele que crê. Primeiro o religioso e depois o mundano. É o que quer dizer também aqui judeu e grego, né? O judeu é o religioso e o grego é o mundano. Então, a boa notícia é que o poder de Deus ele salva toda pessoa que crê. Quem crê? Primeiro a pessoa da igreja, depois a pessoa do mundo. Aí logo depois ele chama a atenção para a justiça de Deus, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então, a boa notícia é que o poder de Deus salva todo aquele que crê. E Deus transmite essa justiça a toda pessoa que tem o quê? Que tem fé. E para que a pessoa receba a justiça de Deus e receba a salvação de Deus, ela só precisa ter o quê? Fé. Só precisa ter a fé. Aí é que está a questão, né? E eu gostaria de me aprofundar nessa parte que fala aqui da justiça de Deus.
A justiça de Deus é uma coisa e a justiça dos homens é outra coisa. Às vezes a gente escuta as pessoas dizendo assim, não, fulano escapou da justiça dos homens, mas não escapa de quê? Da justiça de Deus. Então a justiça de Deus, ela tem falhas, o que é que você acha? A justiça de Deus, ela tem brechas? Será que a justiça de Deus, quem tem dinheiro consegue comprar ela? Não. Mas a justiça dos homens, as pessoas conseguem tudo isso, né? Conseguem tudo isso. E mais? A justiça dos homens, ela se manifesta até na igreja. Às vezes eu vi uma pessoa falando assim, não, José é uma pessoa que não peca. José. Aí eu fiquei admirado, isso é realmente. Às vezes a gente olha para as pessoas assim, né? E fica achando que fulano é o quê? Justo. Fulano é o quê? Santo. Tem alguém santo e justo na terra? Mas tem algumas pessoas que você olha assim e você mesmo olha assim, se fulano não for para o céu, você não já chegou a dizer isso? Se fulano não for para o céu, ninguém vai. Às vezes a gente tem a tendência de dizer isso. A palavra de Deus é muito clara, irmãos. Ela diz assim, a palavra de Deus ela diz assim, Deus olhou do céu e olhou a terra e viu que não havia um justo, nenhum sequer. Qual foi o único que conseguiu obedecer a Deus na terra? Quem? Foi o único. Foi Jesus Cristo. Olha só, irmãos, a Bíblia, ela fala de Enoque, ela fala de Noé. Na verdade, Noé nem tanto, porque Noé ainda se embebedou, né? Mas fala de Enoque, que não registrou defeito de Enoque, né? Ela fala de Samuel, também não registrou defeito de Samuel. E ela fala de Daniel, também não registrou defeito de Daniel. E ela fala de Jó. Então esses 4 homens aí, Enoque, Samuel, Daniel e Jó. Outra pessoa também que não se registrou muita coisa errada dela foi Elias, não é? Então elas são pessoas exemplares que você poderia olhar assim, eu queria ser como Elias, eu queria ser como Enoque, queria ser como Jó, eu queria ser como Samuel, como Eliseu, Elias. Só que uma coisa é a justiça do homem. O contexto bíblico de justiça, o conceito bíblico de justiça é exatamente isso, é você ser uma pessoa obediente, você ser uma pessoa justa, uma pessoa que não erra, uma pessoa que não faz coisas erradas. Uma pessoa que não faz coisa errada é uma pessoa que não bebe, é uma pessoa que não fuma, é uma pessoa que não cospe, é uma pessoa que não se suja, é uma pessoa que não existe. Está entendendo, Jair? Ou será que você consegue encontrar assim uma princesa que não solta nem um pum? Tu consegue encontrar? Se ela for assim, a princesa de Cambridge, Júnior, a princesa de Cambridge, que veste aquele vestido perfeito, que ela, aonde vai, só pisa no tapete, ela não pisa no chão, ela só pisa em tapete. É uma pessoa perfeita, sim ou não? Não, irmãos. Eu quero que vocês abram a Bíblia para mim, por favor, para vocês mesmos, né? Naquela passagem de Isaías, na verdade não vou nem abrir. Se você quiser abrir, você abre aí, mas você já sabe o versículo de cor. É aquele versículo que Isaías diz assim: porque todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como os, qual é a palavra? Tratos imundos. Vocês conhecem esse versículo? Conhece? Se você quiser achar ele aí, eu não sei nem qual é a passagem, mas vocês conhecem. Vocês conhecem? Eu sei que tem lá. Isaías diz assim: porque todos nós somos como o imundo.
Se você achar é bom, porque você vai confirmar o que eu estou dizendo. E ele diz assim: e todas as nossas justiças são como o quê? Trapos de imundícia. Olha só, o que significa todas? Todas significa 50%, é isso? Todas significa 99%. Todas significa 100%. A passagem dela diz assim: todas as nossas justiças. O que significa todas as nossas justiças? É todas as nossas tentativas de fazer algo bom, fazer algo correto. Quando a gente tenta fazer algo bom e correto, e você apresenta diante de Deus, aquilo é o quê? Aquilo é o quê? Aceitável, é assim? Não. Aquilo é inaceitável, porque é o quê? Trapos imundos. Isso é muito frustrante para nós, sim ou não? Porque se ele dissesse assim, 50% do que a gente faz não é aceito por Deus, mas ele diz o quê? 100% do que a gente tenta fazer. Então, irmão, salvação não se trata de força de vontade. Se você disser assim, eu vou me esforçar muito, eu vou tentar muito, eu vou conseguir, quando você fizer o máximo que você puder e você chegar diante de Deus, aquilo dali é o quê? Trapos imundos. Aqui fala que, no verso anterior, né, de Romanos, ele fala assim que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de quem? De Deus. Então a justiça de Deus é algo diferente da justiça minha e sua. O mundo evangélico, as igrejas evangélicas, a partir de Martinho Lutero, eles descobriram um negócio chamado a justificação pela fé. Então Lutero, ele era aquele cara que ficava tentando se justificar. De que forma? Com um negócio chamado autoflagelo. Então ele tentava por meio do texto, ele tentava por meio da reza, e ele via que ele tentava e não conseguia. E ele sempre se sentia assim, eu não estou completo, eu ainda não estou justo. Isso eu já sei o que eu vou fazer. Ele aprendeu nos rituais católicos, né, que ele poderia se autoflagelar. E ele começou a se chicotear. E ele começou a se bater. Existem pessoas até hoje em dia que fazem isso, sabia? E ele começou a o livro de se auto-espancar. Para tentar alcançar o quê? A justiça. Tentar ser justo diante de Deus. E o último episódio em que ele tentou fazer isso, né, alcançar a justiça por meio de autoflagelo, foi subir a escada de São Pedro de joelhos. Isso aqui só tem 2 batentes aqui, né, Júnior? A escada de São Pedro tem mais de 20, ou mais de 100, né? E ele subiu ali todos os batentes da escada de São Pedro, que está em Roma, de joelhos. Só que na metade do caminho ele ouviu uma voz que ele não sabe que de onde veio, né? A voz dizia o quê? Esse final desse versículo aí, do verso 17: o justo viverá pela fé. Na mesma hora que ele escutou aquela voz, ele deu um salto, né? Levantou-se e disse: alguma coisa errada aqui. A justiça, como é que alguém se torna justo diante de Deus? É com força de vontade ou é com fé? É com fé. Então, quando a gente tem fé, o que é que acontece? A gente é de uma hora para outra transformado numa pessoa justa, porque a justiça de Deus se transmite a nós. Quando Deus olha para nós, Ele não vê mais a gente. Ele não vê mais aquela pessoa que não quer saber dele. Ele vê quem? Ele vê Jesus. Jesus tem uma frase lá no Evangelho que ele diz assim: o Pai, eu sei que o Pai me ama porque eu faço sempre o que lhe agrada. Você pode repetir essa frase, se você teria capacidade de dizer isso? Eu sei que Deus me ama porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus falou isso e ele não falou com arrogância nem com orgulho. Ele falou porque era o quê? A verdade. Porque era a verdade. Ele sempre fazia o que agradava a Deus. Muito diferente de nós.
Às vezes eu faço a coisa bem direitinho aqui, bem bonito, e as pessoas olham e observam e ficam pensando que aquilo foi para Deus. Mas só Deus sonda o quê? Os corações. Deus, ele não se importa só com as ações. Deus se importa também com as intenções. Você consegue ver intenções? Ninguém consegue ver intenções. Mas Deus, ele se importa com as intenções. Uma vez eu estava falando com um rapaz sobre aquele programa de TV que tinha, acho que era na época do Gugu, ainda faz tempo, né? Porque Gugu trazia um nordestino de São Paulo, né? Aí era de volta para minha terra. Não era assim? De volta para minha terra. Pegava o cara lá, pobre, todo quebrado, não era, já? Aí trazia de volta para ver a família e fazia aquela sensação, dava aquele bope, não era assim? Aí eu estava assistindo, aí eu falei, ele só está fazendo isso porque ele está o quê? Ganhando ibope. Eu falei, né? Aí o cara ficou bravo, o cara que estava assistindo, oxe, mas está ajudando, o que é que importa? Está ajudando. Eu disse, mas se não desse ibope, ele não ajudaria. Se não desse audiência, ele não ajudaria. Então, para o ser humano, tanto faz a intenção, não é assim? Para eu e para você, tanto faz. Eu quero saber que eu estou ganhando, eu quero saber que intenção a pessoa está dando, mas para Deus faz diferença a intenção. Para Deus é melhor a intenção do que a ação. Jesus contou a história de 2 filhos, né? E um filho disse assim, eu não vou, mas foi. E o outro disse, eu vou, mas não foi. Qual foi o que fez a vontade de Deus? Foi o que disse que ia? Ou foi o que disse que não ia, mas foi? Que disse que não ia, mas foi. Isso mostra, né, a maneira como Deus julga e como Deus avalia e como Deus deseja que a gente seja, né? Eu li um texto do Espírito de Profecia da irmã White, é bem profundo. Ela diz assim: você sabe qual é a regra do céu? Você sabe qual é a norma do céu? Ela diz assim: obediência perfeita. Sempre foi e sempre será a norma do céu. Obediência o quê? Perfeita. Você tem obediência perfeita? Algum ser humano na Terra tem obediência perfeita? A gente não leu, mas eu falei para vocês, né? Que toda nossa tentativa de obedecer a Deus, ela é o quê para Deus? Trapos imundos. Como é que a gente vai viver no céu se toda tentativa nossa é o quê? Trapos imundos. A única maneira é o que esse versículo está dizendo aqui: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, ele já começa explicando como é as coisas, né? O Evangelho não é o poder humano, é o poder o quê? De Deus. O poder de Deus que é transmitido a nós. Lutero começou explicando, né? Não, Jesus lhe justifica quando você crê nele. Quando Deus olha para você, ele não vê mais você, ele vê Cristo. Até aí tudo bem. Essa é a primeira parte da justificação. Mas aí vem a segunda parte, que é chamada de santificação. Deus somente não nos justifica, mas ele também lhe santifica. Aí é que é mais 500. O mundo evangélico parou na palavra da justificação, porque a justificação, ela não existe que você faça nada. Ela só existe que você diz assim: Jesus me salvou. E a pessoa continua bebendo, continua fumando, continua indo onde ela quer, fazendo o que ela quer. Não, Jesus me justificou, o que importa é isso. A grande maioria do mundo evangélico ainda está parada aí. Mas esse versículo não para aí. Ela fala que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, de tal forma que o justo viverá pela fé. O poder de Deus é transmitido para aquele que tem fé, para que a pessoa que exerce a fé em Deus, ela faça aquilo que Jesus pediu que fizesse. Outro versículo que eu não vou abrir, mas você sabe onde está, que está em Gálatas. Eu acho que é Gálatas 3:20, se eu não me engano é isso.
Isaías é 64,6. O de Isaías é 64,6. E o de Gálatas eu acho que é 3,20. Ele diz assim: já não sou eu, mas... É Gálatas 3,20 mesmo? É não? É? É outra versão. Será possível? É ou não? Gálatas 3,20 diz o quê? O mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Deixa eu olhar aqui. 2,20, né? 2,20. Logo já não sou 2,20. Logo já não sou eu quem vive. Quem é que vive? Agora eu pergunto: se não é você quem vive, mas é Cristo que vive, aí eu pergunto: você é justo, sim ou não? Se não é você quem vive mais, mas é Cristo quem vive. Agora a grande diferença está aí. Lutero, olha só, Lutero descobriu que Cristo morreu por nós e que a gente precisa ter fé nele. Só que Paulo, ele aprofunda mais. Cristo só não morreu por nós, como ele quer viver aonde? Em nós. Olha só, justificação é quando Deus lhe salva da condenação do pecado. E santificação é quando Deus lhe salva do próprio pecado. Porque uma coisa é você ser salvo da condenação. Por exemplo, uma pessoa foi presa porque estava roubando. E o advogado chega lá e livra ela da prisão. Livrou ela de quê? Da condenação. Não é assim? Mas aí o cara vai lá e volta a roubar. Ele diz: não, tem um advogado que me defende, eu posso roubar. Está tudo em ordem com ele? Não. Enquanto ele não aprendeu o método, o meio pelo qual ele precisa deixar de roubar, ele fatalmente será condenado de novo. Ele não foi livrado de quê? Do pecado. Ele foi livrado da condenação. Então, observe como uma coisa não pode existir sem a outra. Justificação que Lutero descobriu é quando você é livre da condenação do pecado. As pessoas dizem assim: eu estou no tempo da graça, não estou mais no tempo da lei, mas continuam fazendo aquilo que Deus disse que não era para fazer. Então elas não entraram na segunda fase, que é deixar Cristo viver aonde? Nelas. Já não sou eu quem vive. Você lembra de uma passagem de Paulo que está em Romanos também, que eu não vou dizer, mas você sabe, que é aquela passagem que ele diz assim: o bem que eu sei, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Isso é quem? É Paulo ou é Jesus? Isso é Paulo. Isso não é Paulo, isso sou eu, isso é você. Está entendendo? A Jesus é diferente. Aí você observa, algumas pessoas diziam assim, tem uns estudiosos que eles diziam assim: não, isso aí era no tempo que Paulo matava gente. Era no tempo que Paulo era do mundo. Mas só que ele não estava falando que era quando ele era do mundo. Ele está falando ali, né? Como se fosse um tempo presente. Não é assim? Aquilo que eu quero, não é aquilo que eu queria, aquilo que eu quero, eu não faço. Ou seja, mesma coisa que era para ele, mesma coisa que é para nós. A única forma de nós vencermos, irmãos, o pecado é por meio da justiça de Deus, é por meio de Cristo viver em nós. E como é que Cristo vive em nós? Ele responde no final do verso: de fé em fé, o justo viverá pela fé. Então você diz assim: Senhor, eu detesto ir na igreja porque eu só tenho vontade de ficar em casa assistindo televisão, eu só tenho vontade de ficar em casa no WhatsApp, o que eu mais gosto é ficar comendo porcaria em casa, assistindo séries, mas para ir para a igreja eu não tenho vontade. Isso é Jesus ou é você? Isso sou eu e é você. Às vezes a gente olha para uma cunhada minha, né? Ela chegou para mim e disse: eu admiro muito porque vocês gostam de ir para a igreja. Eu disse: eu gosto de ir para a igreja? Não, porque vocês sentem aquela vontade de ir para a igreja. Eu sinto vontade de ir para a igreja.
Ela está ajudando. Ela estava tipo assim, percebendo como que a gente que vai para a igreja, a gente é uma pessoa diferente das pessoas que não vão para a igreja. Que a gente vai para a igreja porque a gente sente prazer na igreja, porque a gente acha bom estar na igreja. Eu vou para a igreja porque eu sei que tem que ir para a igreja e eu peço força a Deus para ir para a igreja. Que fosse por minha vontade, eu não estava na igreja. A minha vontade, irmãos, a sua vontade, Jesus falou o que era. O que é que existe dentro de nós? Adultério, homicídio, mentira. É por isso que as novelas têm audiência. É por isso que os filmes têm audiência. É por isso que a Netflix tem audiência. Porque eles trabalham tudo aquilo que tem dentro do coração do homem. Aquilo dá audiência, né? A gente só vem para a igreja, irmãos, porque Deus nos traz. Porque se fosse para nós mesmos, vir por nós mesmos, não viríamos. E o que é Cristo viver em nós? É você aprofundar isso. Senhor, venha viver em mim. Porque eu deveria ser assim. Eu deveria sentir prazer nas coisas que o Senhor está dizendo aí. Que eu estava lendo o Salmo número 1, né? O Salmo número 1, ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu fiquei pensando, quem é esse cara que medita na Bíblia de dia e de noite e sente prazer nisso? Só Jesus. Só Jesus. Então, como é que o nosso prazer é exatamente o contrário do que esse versículo está dizendo, né? A pessoa chega para você e diz: tu soube de fulano? Aí você diz o quê? Quero nem saber. É assim? Não. Não, chega aqui e diz. Então, bem-aventurado, né? Aquele que anda no conselho dos ímpios, que para ouvir e escutar, né? E quer ouvir aquilo ali. Jesus é diferente. Aí você vê assim: não, mas eu admiro tanto porque fulano, no dia que fulano prega, eu acho tão bonito porque ele diz aquilo decorado. Eu quero dizer que não é de fulano, aquilo é de Deus. E aquilo só aconteceu porque fulano deu espaço a Deus. Se você der espaço a Deus na sua vida, Deus faz a mesma coisa. Amém. Crê nisso? Amém. No ser humano não há nada que preste. As pessoas ficavam admirando na Bíblia Moisés. Moisés é muito manso, né? A Bíblia, o verso lá: o homem mais manso, não tinha mais manso do que Moisés. Praga de infeliz, vocês querem que eu tire a água da pedra, dá uma cacetada na pedra. O homem mais manso. Imagina o mais bravo. O mais manso chegou lá, deu uma cacetada. Bando de rebeldes, estou vendo a hora morrer por causa de vocês. A Bíblia fala assim: Salomão, o homem mais sábio, não é assim? Não havia mais sábio do que Salomão, arrumou 1000 mulheres. O que é que tu acha do mais burro nele? Que faria? O mais sábio arrumou 1000 mulheres e saiu fazendo altar para todas elas, para adorar os deuses daquelas mulheres. O que é que existe no ser humano que preste, irmão? Nada. A glória de Deus é lançar a glória do homem no pó e exaltar a glória dele. Esse versículo que a gente leu de Romanos, ele diz assim: o poder de Deus está no Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Me lembrei agora de outro verso que está em Coríntios, eu também não vou abrir, mas está em 2 Coríntios 12. O poder de Deus se aperfeiçoa em quê? Como é que faz para o poder de Deus se aperfeiçoar em nós? Paulo, ele falou isso, né? Diz lá, 2 Coríntios 12, se eu não me engano é o verso 7. Ele diz assim: para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das visões que eu tive, o Senhor me colocou um espinho na carne. E eu pedi 3 vezes que ele retirasse, que era um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E Deus apenas me disse o seguinte: não, o meu poder, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então,
Quando Deus viu que Paulo queria se exaltar, né? Paulo ia querer dizer assim, não, é porque os apóstolos, nenhum deles viu Jesus como eu vi, né? Não, porque eu subi ao terceiro céu. Aí Deus foi e colocou um espinho na carne para ele sentir a sua fraqueza. E esse sentir da fraqueza de Paulo servia para quê? Para que ele se apropriasse de quê? Do poder de Deus. Porque o poder de Deus só se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. A partir do momento que você acredita assim, não, eu sou manso. Tem como você acessar a mansidão de Deus se você já é manso? Não, porque esse assunto aqui eu sei. Tem como Deus lhe ensinar se você já sabe? Não, porque eu já sou grande. Tem como você crescer mais se você já é grande? Tem como você alcançar a grandeza de Deus? Então, é isso que o Evangelho diz. Não, porque, a gente já viu o que o Evangelho falou de mim e de você. Não, porque eu vou tentar e eu vou me esforçar e eu vou conseguir. E quando você chegar diante de Deus, você só trouxe aqui plano imundo. Como o Evangelho diz, você precisa ter fé para deixar Cristo viver em você e você realizar as obras por meio de Cristo. Por meio do poder que vem de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus se manifesta na sua vida quando você abdica dos seus recursos. Quando você diz assim, não, eu vou abrir mão. Quando você abre mão de posição, quando você abre mão de querer resolver as coisas, a fé é exatamente você colocar Deus na frente e deixar de querer resolver as coisas do seu jeito. A justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus é o único meio, irmãos, de eu e você nos livrarmos do pecado. Porque, olha, a salvação de Jesus na cruz, ela livrou você da condenação. Mas se a justiça de Deus não livrar você do pecado, a salvação de Jesus vai ser inútil. Porque Jesus não vai salvar quem continua fazendo o mal. Jesus, ele lhe salva da condenação, mas ele quer viver em você para que você consiga obedecer a ele. E quando você conseguir obedecer a ele, você não pode dizer assim, não, eu me esforcei. A única coisa que você vai dizer assim, não, eu tive fé na palavra que ele falou para mim. Eu confiei que ele falou para mim assim, faça assim. Cada ordem de Deus no Evangelho é uma promessa. E nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Nós precisamos acreditar no que é a palavra de Deus. O poder está na palavra. O poder de Deus se revela no Evangelho. Tem um versículo lá no Sermão do Monte, que ele termina o Sermão do Monte com esse versículo. Ele diz assim, sejam vós perfeitos, assim como perfeito é vosso Pai que está no céu. Então, olha só, esse versículo como é interessante. Jesus, ele está mandando algo ou ele está prometendo algo? Aí. Sejam vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai. Ele está mandando algo ou ele está prometendo algo? O que é que você acha? O Evangelho, os 10 mandamentos, ele diz assim, não mate. Ele está mandando algo ou ele está prometendo algo? Os dois. Mas está mandando. Jesus chega para o paralítico e diz assim, levanta-te e anda. Ele está mandando algo ou ele está prometendo algo? Os dois. Você disse que era os dois, né? Que eu acabei de falar aqui que é os dois. É os dois. Uma promessa. Ele está mandando, mas tem uma promessa. Aquilo dali só pode acontecer, que Jesus está dizendo, só pode acontecer se você confiar. Você acredita? Sejam vós perfeitos. Jesus está prometendo algo. Que nós devemos ser perfeitos. Eu não posso ser perfeito por mim mesmo, mas eu posso confiar que nessa palavra que ele está dizendo, que eu posso, para que eu seja perfeito. Com a força dele, eu posso ser perfeito. Tem um versículo bíblico que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. O mandamento, ele diz assim, não roube, não mate, não adultere. Ele está mandando e ao mesmo tempo ele está prometendo. Confie em mim. Se você confiar em mim, você não vai roubar, não vai matar.
pecado, desobediência a Deus, transgressão contra a lei de Deus, antes de qualquer coisa ele é o quê? Desconfiança das promessas de Deus. Por isso que tem um versículo bíblico que diz assim: tudo aquilo que não é de fé é pecado. Porque se você tem fé na promessa de Deus, a fé, entendeu? Não é você, é a fé que lhe faz você vencer o pecado. É isso que Paulo estava dizendo, né? O inimigo chegava, encontrava Paulo, ele vencia, o inimigo vencia. Mas o inimigo chegava e encontrava Jesus, porque Paulo diz: Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, toda vez que o inimigo chega, ele perde. Meus irmãos, eu trouxe essa reflexão aqui, um complemento daquilo que José falou desse versículo. Porque eu me lembro que José falou que Deus, ele espera de nós e quer de nós um caráter, não é? E o caráter, ele só pode ser desenvolvido por meio do agir de Cristo em nós. Por natureza, nós somos mau caráter. Por natureza, nós ficamos inquietos. Que hora esse abençoado para de pregar para poder ir embora? A gente não diz, mas sente, né? Mas, por meio do agir do Espírito em nós, Deus comunica a nós o seu caráter. O livro de Apocalipse, ele descreve um povo que guarda o quê? Os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Não é um povo bagunçado, não é esse povo banda voou, que diz assim: não, eu estou na graça e faz o que quer. É um povo que obedece a Deus, mas eles não obedecem a Deus porque eles são obedientes. Eles obedecem a Deus pela fé, porque eles têm a fé de Jesus, porque eles aprenderam o que significa receber a justiça de Deus. A única forma da gente ser salva é essa. É se Deus nos comunicar a sua justiça, porque a nossa justiça é o quê? Trapos imundos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Nós vamos ouvir agora um hino, uma música especial, não é isso? Ou não? É isso, Gabriel? Música especial, logo depois a gente faz a oração. Vamos ver se sobe aí. Jesus, você ainda pode mudar.
graça seja sempre louvada. Obrigado. Olha, Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, Tua palavra diz, e por causa das Tuas misericórdias é que nós não somos consumidos hoje. Que o pecado nos arraste e nós precisamos nos apegar à Tua mão para não afundar. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê essa fé que nós estudamos hoje. A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. O justo viverá pela fé. Que assim como Paulo, Deus, nós venhamos também poder dizer: eu não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que tenho na carne é pela fé. O livro de João, na Epístola de João, ele diz também assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé vem pelo ouvir da Tua palavra. Concede-nos, ó Deus, essa fé para que amanhã estejamos mais firmes em Ti do que hoje. Para que sábado que vem nós estejamos mais dispostos a estar na Tua casa do que hoje estivemos. E para que até a Tua volta nós venhamos ser revestidos do Teu Espírito, selados com Teu selo, para podermos pregar a outra mensagem nesse mundo. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.